Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto vai ser rir é o melhor remédio. Vamos ver por quê? Então, a gente costuma sempre dizer que a questão até mesmo da obsessão, né, ela é ocasionada pela nossa vibração. A gente abre a porta, bom, todo mundo já está cansado de saber, a gente abre a porta para isso, para os obsessores, para tudo isso com as nossas vibrações. Por quê? A gente está aí, né, seguindo, tentando fazer as coisas certas, estudando espiritualidade, lendo vários livros, vendo vídeos, assistindo palestras, frequentando centro, igreja, tudo mais, tudo bem, né? Então, puxa vida, estou fazendo tudo isso e ainda assim sou pego pelos obsessores, né? As coisas vão erradas, acontece um monte de coisa, papapá, sinto que eu estou meio estranha, deve ser obsessor. Bom, então vamos começar do começo. Quando as coisas começam a dar errado na sua vida, seja lá o que for, vamos supor, você está lá seguindo sua vida, tal, aí alguém da sua família perde emprego. Putz, você fica chateada, tal. O que você tem que fazer? Ao invés de vibrar positivo, ao invés de ficar, sabe, na certeza de que de repente isso foi porque algo melhor vai acontecer, ou era até para evitar que algo pior acontecesse, sei lá, a gente não sabe, né? Como costumam dizer aí, a gente não sabe os planos de Deus, mas seguindo por esse pensamento, o que a gente faz? A gente lamenta, a gente fica chateado, é natural, eu entendo, é natural, é mesmo. Por quê? Porque você fica lá, putz, e agora, né? Como que vai fazer? A pessoa acabou de comprar um carro, a pessoa acabou de comprar a casa, ou sei lá, como que vai pagar o aluguel, ou a faculdade, enfim, né? Você foca sempre ali nos problemas. Aí o que acontece? Você fica focado nisso, seu pensamento vai desenrolando sempre para esse lado e aí começam a surgir outras coisas. Você fica meio impaciente, você fica meio mais irritado com as coisas, então alguém, né, você já, pô, caramba, não tá vendo que eu tô preocupada, não sei o quê, e aí fica com essas baboseira na minha cabeça, não dá para crescer, para pensar em outra coisa. Então começa discussão, começa, sabe, falta de paciência, irritabilidade, ranhetismo mesmo, aquela coisinha, picuinha. Então uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Estou dando o exemplo do emprego, não pode ser qualquer outra coisa. Você pode ter acordado com dor de cabeça naquele dia, você pode ter tá de TPM, você pode ter batido o seu dedinho do pé no pé da cama, enfim, qualquer coisa que sabe que de repente tá te dando uma preocupação e você perde a paciência com outras coisas que você considera menores, né? E você acha que todo mundo tem que focar naquilo que você está focando, mas cada um tem lá a sua vida, os seus problemas, seus acontecimentos, mesmo que seja em família, as pessoas agem, pensam de formas diferentes. Então você vai ficando cada vez mais pesado. Então é muito fácil você, nesses momentos, se concentrar no erro do outro, né? Então, de repente, quando você se pega ali, às vezes você está até analisando, pô, por que será que aconteceu isso? Vamos seguir ali no perder o emprego. Será que é porque fez tal coisa? Também você viu o jeito de como que é? Tenha santa paciência, né? Então fica aquilo, aí você começa a ver os defeitos da pessoa, aí de pena, de preocupação, você já começa a ficar com raiva, e assim vai indo, e aquela outra pessoa que não está envolvida tão diretamente, ou tá, mas não está
pensando tanto quanto você, você que acaba te irritando, você também vê só o lado negativo, só os problemas, só os defeitos da pessoa, e você só enxerga o defeito no outro. E aí o que acontece? Você vai naturalmente ficando cada vez mais centrada no problema, na preocupação, na raiva, no olhar o ruim em vez de olhar o bom, seja no fato ocorrido ou seja na pessoa, nas pessoas envolvidas. Então você fica focado sempre no ruim, no pesado. Aí você fica, mesmo que você tente se controlar, mas eu não sou assim, eu me controlo, eu procuro não discutir e tudo mais, mas dificilmente uma situação não te abate. Mesmo que você tente se controlar, procure não discutir, procure entender o lado das outras pessoas, dificilmente essas situações não abatem você. Então, mesmo que não tenha sido um fato assim como perder o emprego, mas assim, corriqueiros, né? As pessoas, o seu dia a dia, cada um ali, tal, e aí chega uma hora que começa a irritar, e poxa, mas por que a pessoa só fala assim? Por que a pessoa só vê isso? Será que não tá vendo que não sei o quê? É como aquela velha história, né, do professor que chegou na sala de aula e falou que era uma prova surpresa e deu uma folha em branco com um ponto escuro desenhado no meio. E aí os alunos ficaram ali raciocinando, né? E a pergunta era: o que você enxerga? Né? A pergunta era essa. Então era uma folha em branco com um ponto no meio. E aí começaram a dissertar coisas e mais coisas mirabolantes. Ali no final, quando ele leu todas as respostas, ele falou assim: olha, na verdade, a questão não era essa para vocês criarem ou enxergarem algo. A questão é que vocês só enxergaram o ponto escuro. Vocês não perceberam a folha, o resto da folha em branco. Quer dizer, a gente foca simplesmente sempre no único pontinho ali que é o problema, ou seja, o problema de um fato que aconteceu, ou seja, fatos corriqueiros, né? Aquelas briguinhas constantes, aquelas picuinhas, seja na sua casa entre marido e mulher, seja com os filhos, seja com a sogra, seja com os pais, seja no trabalho. A gente só foca, então, aquela picuinha, aquela coisinha que vai ali, vai irritando de pouquinho em pouquinho, acaba, né? Você só enxerga aquilo, você começa a não ver mais o que aquela pessoa tem de bom, o que aquele lugar tem de bom. Você não enxerga mais o bom, você só enxerga o ruim. É como você, na situação do perder o emprego, não enxergar uma oportunidade do novo, mas só enxergar a catástrofe do não saber o que fazer daqui para frente, né? E quando acabar o seguro-desemprego, o fundo de garantia, quer dizer, você já está pensando lá na frente, não pensa que você pode arrumar outro emprego na semana que vem, no máximo no mês que vem. Você só pensa no ruim. Então, quer dizer, de repente é uma chance que a vida, que o universo está te dando de mudar aquela situação que podia até estar cansativa para você, ou para fazer te ver outras coisas, outra perspectiva do mundo, da vida. Então tudo é a forma como a gente enxerga, porque as coisas continuam sendo sempre as mesmas. Aquela pessoa dificilmente vai mudar o jeito dela, vai deixar de pensar daquele jeito. É aquilo tudo que eu falei, acho que em outros vídeos aqui. Você consegue, de repente, não impor o seu pensamento, mas dar o exemplo, né? Então a outra pessoa, de repente, se espelha no seu exemplo e pode avaliar as suas próprias atitudes e se modificar se ela achar que é o necessário, né? Se ela compreender, então, tiver naquele ponto de compreensão. Caso contrário, não, vai continuar sempre do mesmo jeito, mas é a forma como você encara. Então os problemas vão continuar vindo, as situações vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar sempre as mesmas, mas é você que tem que encarar tudo de uma outra forma. E ele encarar de uma outra forma tem muito
muito a ver, claro, com a compreensão do lado espiritual, que é tudo isso que a gente estuda, né? Saber o momento de cada pessoa, compreender ponto, nós também deixar de pensar só no outro. Por exemplo, você lê lá uma mensagem no Evangelho, num livro qualquer, e fala, tá vendo? É o fulano. Fulana é assim, aquela pessoa lá é desse jeito. E aí você esquece que é você que está lendo aquilo, né? Então quem está ouvindo aquilo é você. Será que eu sou assim e eu não estou percebendo? Então é muito fácil você encontrar os defeitos no outro, ver só os problemas, enxergar só o pontinho escuro, do que olhar para si próprio, ver, né, tentar se autoconhecer, se autoavaliar. Cada situação dessa que acontece, mas eu sou, né, eu tento relevar, eu tento perdoar, eu tento blá blá blá. Bom, a questão do perdão é outra situação também que eu já falei aqui num vídeo e que talvez tenha ficado até mal compreendido pelas pessoas, porque é o seguinte, quando você fala, eu perdoo, na minha concepção, no meu entendimento, você está se colocando num patamar tão altíssimo, de superioridade tão grande, que você perdoa. Perdoa o quê? Né? Sabe, você só se magoou, se ofendeu porque você quis. Se a pessoa é arrogante, é ofensiva, se ela fez tudo propositalmente para ofender o outro, para te ofender, isso é um problema dela, é uma atitude dela, e é ela que vai ter que responder por isso no resto da vida dela. Eu me ofendo, eu me magoo, se eu me achar que aquilo cabe a mim. Então, se eu acho que cabe a mim, se eu me magoo, é porque eu aceito aquilo, é porque no fundo eu sei que aquilo é verdade. Então, a partir do momento que eu falo, olha, essa situação não tem mais a ver comigo, entendeu? Eu não vou mais me abalar por coisas desse tipo. Não é uma questão de superioridade, eu já estou num patamar superior de entendimento e compreensão e evolução, que eu sou mais o que vem de baixo não me atinge. Não é essa a situação, é simplesmente a situação de você compreender que cada um tem o seu entendimento e aquilo para você não tem mais importância, né? Se preocupar com picuinhas, com melindres, com coisas assim, não é importante para você. Agora, não significa que você vai deixar a pessoa de lado. Veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a pessoa está lá reclamando, melindrando, porque ela precisa de algo que ela fala que você não está correspondendo, é uma outra situação. Então aí cabe a sua autoanálise. Peraí, será que é isso mesmo? O que eu estou deixando de lado? O que é que eu estou fazendo que a pessoa está se sentindo dessa forma? Então aí entra novamente a autoanálise, né? Então, tudo isso, o que tem a ver com rir é o melhor remédio? Bom, porque quando a gente entra nessa vibração tudo aquilo que eu falei, se preocupar só com o problema, o fato ocorrido e não enxergar a perspectiva do novo, quando olhar aquela folha em branco e só enxergar um pontinho ali, esquecer de todo aquele resto ali, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, quando a gente está só nessa situação, normalmente você vai ficando cabisbaixo. Você já reparou que às vezes eu mesma sou assim, às vezes você fala, putz, eu estou tão carregada, eu preciso ouvir uma música para dar uma relaxada e tal, então eu coloco, às vezes eu coloco um mantra e tal, mas às vezes, muitas vezes, eu coloco músicas que não são propriamente, vamos dizer, ligadas à espiritualidade, assim, tipo mantra, tipo coisas desse tipo, músicas normais, Secret Garden, Lorena McKennitt, eu adoro tudo isso. A gente pode falar que é ultrapassado, Enya, tudo mais, eu adoro. Então eu pego lá, começo a ouvir e é gostoso, relaxa, você dá uma descansada, assim, uma relaxada na mente.
Só que você não sai daquela situação. Você não saiu daquela situação de, sabe, de ficar assim amuado, preso dentro de você mesmo. Então outro dia eu estava assim, ouvindo e tal, de repente eu comecei a olhar lá na minha playlist e eu vi os Beatles. Vamos ouvir. Putz, mudou totalmente. Eu ouvi músicas bonitas, românticas, alegres e tudo, de tudo quanto é jeito, e mudou meu espírito. Então, quer dizer, coloca, quando você está para baixo, quando você está chateado, quando você está entrando naquela vibração do pontinho escuro na folha branca, coloca, então, se coloca para cima, né? Esteja num ambiente de alegria, sei lá, vai assistir um filme de comédia, vai ouvir umas músicas alegres, coisas que te coloquem para cima, que te façam pensar, rir, que te façam vibrar, assim, né? Sabe, exultante. Eu fiquei ouvindo mais Sweet Lord e, nossa, eu exulto quando eu ouço essa música. Eu amo essa música, adoro, e ouvi várias outras. Mas mudou totalmente o meu astral, mudou totalmente, sabe, tudo aquilo que eu estava pensando, que eu estava, de repente, ali... Putz, como é que isso está acontecendo? Está pesando. E não foi um fato corriqueiro, um fato específico que aconteceu, coisa assim. Eu estava me sentindo pesada. E eu estava até imaginando se novamente, será? Cheguei a procurar a casa espírita novamente para ver se eu estava... né, com algum obsessor, porque o nosso problema é esse, é colocar sempre a culpa no outro, né? Então eu estou assim, eu estou com um obsessor. E aí eu vi que eu comecei a fazer o tratamento e nada mudava. É diferente daquela história que eu já contei aqui num outro vídeo, que eu cheguei a ficar doente, até mudei, e eu senti a mudança durante o tratamento. Essa vez não, eu cheguei a comentar isso com a minha filha. Eu falei, engraçado, eu estou fazendo tratamento, eu não estou sentindo mudança. Por quê? Porque não é. Porque sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso alterar a minha forma de pensar. Parece, né? Você vai falar, pô, você está aqui há tanto tempo falando isso, você não percebe isso. Você vê como as coisas acontecem com as pessoas. A gente é, às vezes, dominado pelo pontinho escuro. Por aquela, sabe, só aquele pontinho, você enxerga só aquele probleminha, só aquela situação para ser resolvida. E é óbvio, como todas as pessoas, eu tenho várias situações na vida para serem resolvidas, para serem contornadas, para serem, enfim, um monte de coisas, né? Minha vida é comum, como de qualquer um. Então, eu me deixei levar por aquilo, mesmo lendo vários livros, mesmo, mas aí, sabe o que eu acordei nesse mesmo dia, né, que eu à noite eu acabei ouvindo as músicas, mas naquele mesmo dia pela manhã, eu acordei e a primeira coisa que me veio à mente, vou pesquisar sobre a noite escura da alma, e fui lá dar uma pesquisada rápida, nem me aprofundei ainda muito nisso. Mas se vocês acharem interessante, pesquisem, né? Noite Escura da Alma, na verdade, é um poema escrito por um frei que virou santo. Você sabe que agora eu esqueci, porque eu nem tinha programado para falar disso agora aqui, mas ele ficou preso porque ele era considerado santo místico, né? São Paulo da Cruz, acho que é. Não sei se eu estou falando besteira, mas qualquer coisa eu corrijo depois lá na descrição do vídeo. Ou coloco aqui, tá? O nome correto. Então, ele ficou preso porque ele era considerado santo místico, ele tinha ideias diferentes, ele fez uma reforma lá na Ordem dos Carmelitas, enfim, várias coisas, né? E ele ficou preso durante vários anos e ele escreveu esse poema, que eu não li o poema ainda, mas assim, o cerne
Noite escura na alma é isso, é quando você de repente sente que se tudo vale a pena, vale a pena isso que eu estou fazendo, será que Deus está lá mesmo esperando esse meu trabalho? Tem gente que chega a duvidar se Deus existe, será que a espiritualidade é isso mesmo? Será que tudo que eu estou falando aqui tem sentido, tem razão de ser, as coisas acontecem desse jeito mesmo? Será que, sabe, por que é assim? Então você questiona muitas coisas, você se questiona, e de repente, claro, não é uma coisa assim que acontece de um dia para a noite e tudo mais, mas são formas de você trabalhar. Pode ser que daqui a pouco eu entre nessa de novo. Por quê? Porque é um processo de descobrimento, é um processo de evolução, é um processo assim, pode ser rápido, pode ser demorado, depende de cada pessoa. Esse próprio santo mesmo dizem que parece que ele ficou mais de 40 anos nessa situação de noite escura da alma, mas até você enxergar a luz. Mas é uma forma, não estou dizendo que eu esteja nisso ou que eu não esteja, mas são detalhes, são situações que fazem parte até do nosso momento, do momento do nosso planeta aqui, da transição, da nossa evolução, da nossa abertura de consciência. Então, tudo isso faz parte, são muitas energias que a gente capta e acaba se envolvendo com elas e tudo mais. Então, outra coisa que é bem interessante é fugir do fatalismo. A gente sempre fala dos noticiários, dos programas de TV sem muito sentido, sabe, sem nem cunho, nem que divirta e que seja uma diversão saudável, né? Não uma coisa sem sentido. Enfim, novelas e determinados tipos de filmes, programas mesmo de TV, noticiários, aquelas coisas então sangrentas nem se fala, né? Que eu falo da realidade, né? De repente um filme a gente assiste, filme. Não é muito bom, mas eventualmente todo mundo assiste. Agora, noticiário, aquelas coisas que tá ali focando no mal. Mas não só isso, gente, mesmo aqui na espiritualidade, nas pessoas que trabalham com a espiritualidade, tem muito disso. Tem muitas pessoas que, sabe, são assim, ficam procurando as catástrofes. Tudo é catástrofe. Olha, porque vai acontecer tal coisa. Eu já vi de tudo, mandando estocar água, alimento, quer dizer, tudo. Ai, não, porque isso, porque aquilo. Vai atrás, é como se. Não, mas eu não ouvi isso de ninguém. Isso foi a espiritualidade que falou. Mas parece um telefone sem fio ali, aquilo que um fala para o outro, vai aumentando e vai virando. Então, peraí, calma. Será que vale a pena? Quando você tem instrução, mínimo que seja, que você já leu bastante, já estudou e tudo mais, você sabe que a espiritualidade superior, eles não trabalham com datas específicas, eles não trabalham com a promoção do medo, do pânico, sabe? Então não adianta dizer assim, não que vá acontecer tal coisa, mas é bom que faça estoque de comida, porque de repente surge aí uma guerra nuclear, ou surgem determinadas coisas que estão acontecendo no planeta e vai ter várias hecatombes, várias catástrofes, e vai ter tsunamis, terremotos. A gente está tendo, a gente sabe que isso tudo faz parte do processo de transformação da Terra. Mas, gente, a espiritualidade mais assim, superior mesmo, ela não trabalha dessa forma, ela não fica mandando esse tipo de recado. Então, se vocês ouvirem esse tipo de recadinho de pessoa, porque vocês podem ver, são sempre as mesmas pessoas que falam esse tipo de coisa. Duvidem, assim, não estou dizendo desacreditem, não, nunca jamais falaria isso, mas não sigam, sabe? Não ponham aquela venda,
aquele cabresto aqui e sigam. Ah, porque fulano falou, e eu gosto das coisas que fulano fala, então deve ser verdade, porque tem várias experiências assim, várias experiências. Calma, gente, calma, não é por aí, tá bom? Então, isso também é uma forma. Rir é o melhor remédio. Você não vai rir da desgraça, é claro, mas e o lado bom? Cadê a espiritualidade maior? Cadê todo o plano do bem ali protegendo a Terra e vibrando, assim, dando boas vibrações para o planeta e protegendo a gente das vibrações negativas? Não é por aí. Tem coisas que acontecem aqui, que são feitas, projeto HARP, um monte de coisa. Existe, mas são dos seres que já estão aqui, a gente sabe disso. Mas existe muito mais as coisas do bem. Então, é claro, orar e vigiar. Pensa, estou tendo muitos pensa, por que eu estou pensando isso? Então, muda o seu pensamento, muda a sua vibração, coloca lá, vai lá assistir um filme de comédia, coloca uma música alegre para você ouvir, ria bastante. Olha, há muito tempo atrás, eu estava passando por um tratamento ainda na casa espírita que eu trabalhava, então foi lá para 2009, 2008, 2009, por aí. E uma das mensagens que eu recebi foi essa, do meu mentor. Ria mais, sorria mais, faça mais amigos. E eu percebi que realmente, antigamente, daquela época, eu ria muito mais, eu era uma pessoa muito mais extrovertida e eu estava muito mais séria, muito mais fechada. E eu não entendi, assim, eu percebi, né, eu entendi como é que eu estava, mas você vê, assim, com o passar do tempo é que você vai entendendo as coisas. Então, é isso que ele quis dizer para mim lá atrás, há 10 anos atrás, lá mais, né, por volta disso. Ri mais, faça mais amigos, esteja com pessoas, converse, claro, coisas boas, alegres, não fofoca também, não a desgraça, não a violência, não a corrupção, converse coisas construtivas, mas esteja com pessoas que vão te elevar, que vão te levar para o bem. Por isso que eu falo, não siga essa doutrinação da catástrofe, do olha gente, cuidado, presta atenção, isso, aquilo, sabe? Presta atenção nisso mesmo, nesse tom de catástrofe que é tão parecido quanto, só maquiado ali de outra, né, de outra forma de dizer, mas é tão parecido quanto o jornal que está lá dizendo, olha, a violência tem aumentado, o desemprego aumentou, isso, aquilo. Cadê as coisas boas? Não acontece nunca na face da Terra, nada acontece. Aí de repente eles mostram alguém que salvou lá um animalzinho da enchente, só para dizer que falaram alguma coisa boa. Então, é muito peso, gente, toma cuidado com isso. Então é isso, rir é o melhor remédio. A gente não vai ficar rindo que nem uma boba, assim, sem motivo, mas quando eu falo rir, é se elevar, é elevar a sua vibração através, não dá para ficar, eu não consigo controlar meu pensamento, então desvia seu pensamento. Por isso que eu falo, coloca uma música alegre ali, para você cantar junto mesmo, para ficar ali cantando, dançando, para assistir um programa engraçado mesmo. E cuidado com o programa engraçado, não é aquele que humilha as outras pessoas, não, hein? Uma coisa engraçada ali, de repente, tipo, né, sei lá, eu já não vou citar nada aqui, mas, enfim. Então é isso, pessoal. Me alonguei, a intenção era fazer até um vídeo mais curto, mas acabei me alongando porque é realmente bastante extenso, né? Tem muita coisa para ser dita, muita coisa para falar, e eu acho bem legal você, sabe, abrir o coração mesmo, falar tudo que vier na mente. Não fiz texto, não fiz nada, é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Né? Não esqueçam sempre, como eu sempre digo, me abro, me permito, me ilumino. Paz e luz a todos, um excelente final de semana. Namastê.